Você sabe dizer o que um estudante realmente aprendeu? Ele tirou nota 7. Quais são os 30% que ele não aprendeu e por que não aprendeu? Como acompanhar a aprendizagem de cada estudante, turma, série, escola ou de uma rede de escolas? O Wilito acredita na tecnologia e na construção coletiva da aprendizagem para responder a essas perguntas. Os currículos que serão trabalhados durante o ano letivo são criados na plataforma. Nessa etapa, as disciplinas se articulam aos objetivos de formação. Ao criar o currículo, o gestor relaciona as habilidades, conceitos, disciplinas, temas integradores, objetivos de formação e descritores que podem ser referenciados pela Base Nacional Comum Curricular. O Wilito sustenta as tomadas de decisão na gestão escolar e transforma a educação, ao reconhecer as aprendizagens como singulares e fornecer condições para que ocorram com qualidade e personalização. Wilito, we learn together. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa mais um Wilito Sprint. E dessa vez com alguns convidados ilustres. Tem sido uma honra participar hoje dessa roda de conversas como mediadora, junto ao professor Chico Soares e o professor João Filocri. Bem, o professor João Filocri é diretor executivo da Educativa, é doutor em educação, mestre no ensino de física, foi gerente executivo do SESI, trabalhou junto à Secretaria de Educação aqui em Minas, e é um grande amigo com quem tem aprendido muito. Uma honra tê-lo por aqui, professor João. Muito obrigado. Temos também a parceria do professor Chico Soares, que praticamente dispensa apresentações, mas ele hoje está conosco, é professor emérito da UFMG, foi presidente do INEP, do Conselho Nacional de Educação até junho desse ano, e igualmente são muito ricas as nossas trocas sobre as skills, sobre as habilidades, sobre avaliações. Também é uma alegria tê-lo por aqui, professor Chico. Muito obrigado. Muito bem. Hoje nós temos um tema que nos integra, que é acerca da avaliação. Avaliação com a proposta aí formativa, de formação docente, de reconhecer as evidências de aprendizagem, as rubricas. Bem, o papo é muito interessante, então logo nós já podemos começar. Eu gostaria de convidar o professor Chico Soares a fazer sua primeira apresentação. Peço a todos que nos acompanham pelas redes que possam participar aí pelo chat, enviando suas perguntas. Teremos tempo de um diálogo bem interativo por aqui com os nossos palestrantes. Então, logo o professor João Filocri também fará a sua apresentação. Fique à vontade, professor. Eu queria começar agradecendo o convite da Lilian, mas também manifestar a minha enorme alegria de estar dividindo a mesa com o professor João Filocri. O professor João, eu o conheço há muitos anos, e ele teve um papel muito importante nas avaliações aqui em Minas Gerais, quando esteve na Secretaria de Educação. Então, João, uma satisfação estar com você. Eu dei o tema de avaliação e BNCC, mas a ênfase vai ser na avaliação. O que eu vou falar está num artigo que eu coloquei no LinkedIn. Se vocês procurarem o professor Francisco Soares LinkedIn, vocês vão achar o artigo que está lá. Eu queria começar colocando isso que eu chamo do triângulo pedagógico. Entenda que esse triângulo, ele está aí só com os 3 vértices, ele existe há muito tempo. Na realidade, foi Tyler, lá nos anos 40, que colocou que qualquer proposta pedagógica, ela tem que definir o que ensinar, como avaliar e como ensinar. Ou, se você quiser, você vai dizer o que ensinar, como avaliar, como ensinar e como avaliar. Os 3 pontos. Eu coloquei aqui essa seta e essas duas aqui se conectando, e isso faz sentido. Eu estou querendo dizer, tudo começa no que ensinar, e o como ensinar e o como avaliar são 2 peças, são irmãs siamesas, né? Um não deve funcionar sem o outro. Mas eu queria chamar a atenção do modelo conceitual da BNCC, porque a BNCC é que vai resolver essa primeira parte aqui.
Então, a BNCC, ela basicamente está nos dizendo o seguinte: olha, a vida nos pede solução de problemas. Como que eu vou resolver um problema? Eu vou mobilizar os conhecimentos, as habilidades e atitudes e valores. Eu estou mantendo a palavra caráter, que aqui soa um pouco dura, mas eu acho que é bom para os tempos que a gente está vivendo. Então, diante de um problema, você vai verificar os conhecimentos, as habilidades e as suas atitudes e valores, vai agregá-los e produzir uma solução. Eu coloquei aqui escola, onde eu estou aprendendo, vida eu estou usando, é claro que as coisas são um pouco mais complexas do que isso. Eu quero insistir que esse é o modelo conceitual que está por trás da BNCC, embora a BNCC ela tente ser muito mais explícita. Eu acho que a BNCC é mais um conceito do que um conjunto de especificações. Pois bem, o que a BNCC fala? Ela define os aprendizados essenciais e vou só sublinhar, ela define expectativas mais altas do que aquelas que nós estamos praticando. Tá? Essa é uma discussão, seria muito interessante falar sobre isso, mas o meu tema é outro. Guardem essas duas frases, aprendizados essenciais. Eu queria agora dar um exemplo concreto para que a gente pudesse falar, então, sobre as dimensões da avaliação. Eu coloquei aqui objetivos de aprendizagem, há muita flutuação de como se chama os objetivos de aprendizagem. E coloquei aqui essa palavra em inglês para quem for buscar na literatura, que basicamente significa o seguinte: o que você quer afirmar sobre os seus estudantes? Essa que é a ideia do objetivo, a ideia do claim. Então, eu estou colocando aqui o que seria um grande objetivo. Os estudantes são capazes de ler e compreender uma variedade de textos literários informativos progressivamente mais complexos. Tá? Isso daqui seria, vamos dizer, um objetivo super geral da competência leitora que a gente quer que toda criança... Pois bem, mas isso é muito geral, né? A BNCC, ela faz um esforço e ela coloca, então, o que ela chama de habilidades. Então, eu vou fazer um exercício aqui rápido com vocês, mas que eu entendo que esse exercício tem que ser feito por todo mundo. Infelizmente, ele não foi feito a partir do governo federal, que deveria criar condições. Então, tá lá, identificar, eu estou lendo essa habilidade com esse nome, e aí identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa o estudante cotidianamente, a casa, a rua, a comunidade, a escola, nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destina. Eu não gosto muito desse estilo que a BNCC adotou, porque ela está misturando aqui, ela está misturando o comando pedagógico com a circunstância. Então, com a ajuda de colegas, nós lemos a BNCC e falamos, olha, aqui dentro eu tenho 3 objetivos: atribuir um propósito comunicativo ao texto, determinar as intenções do autor, determinar interlocutores prováveis do texto. Percebeu? Uma linguagem mais sintética, mas para mim aqui o importante não é ela ser sintética. O importante é que naquelas 4 pessoas onde estávamos, a gente entendeu muito bem. Por que eu sublinhei texto aqui? Eu estou dizendo, uma coisa é o processo cognitivo, outra coisa é o texto. A habilidade, ela gasta a maior parte das palavras descrevendo o texto, mas sempre vai ficar alguma coisa de fora. Quer dizer, escolher o texto, quando eu estou falando de leitura, é quase tão fundamental quanto você definir o que está acontecendo. Gente, aqui está identificar. Eu não usei a expressão identificar. Esse verbo é um verbo extremamente ambíguo. Quer dizer, você tem que definir o que você vai chamar de identificar. Eu volto nisso ali na frente. Então, esse é um ponto importante. A BNCC, ela me diz o que o aluno, eu espero que o aluno vá fazer. Mas eu tenho que, no fundo, ler a habilidade e eu estou colocando aqui introjetá-lo. Bem, e aí chega no ponto que para mim é o importante. Agora que eu sei, eu vou voltar aqui, atribuir um propósito comunicativo ao texto, compare com essa claim aqui, com esse objetivo. Esse é super geral. Os estudantes serão capazes de ler, etc, etc. Aqui ele ficou bem objetivo. Atribuir um propósito comunicativo ao texto.
E aí você tem que dizer quais são as evidências que serão aceitas para se afirmar que o estudante desenvolveu, aqui eu estou falando competência leitora, você podia tomar aquele objetivo que eu citei anteriormente, no nível adequado para a sua plena inserção na sociedade. Guardem aqui, eu estou colocando aí a palavra evidência. Você fez uma afirmativa, e a gente pergunta quais evidências você está disposto a entender. A minha crítica ao sistema que nós temos hoje é que ele aceita evidências muito baixas. Percebe? Eu estou com essa coisa, eu tenho dito muito que eu não quero ser campeão da terceira divisão, mas eu acho que é isso que vai me sobrar, porque eu sou cruzeirense. Né? Então, eu não posso ter evidências que são muito frágeis, não é isso? Qual é a evidência da leitura? Gente, eu vou ficar na leitura, eu podia dar exemplos da matemática, mas não dá tempo, a gente hoje tem que fazer apresentações mais curtas. Então, a evidência é uma tarefa. Então, como que você constrói uma tarefa? Leitura. Você tem que escolher o texto, você tem que escolher as perguntas e tem que ver se o texto e as perguntas são adequados ao estágio de aprendizado em que o seu estudante está. Tá? Se você vai para a literatura, é muito comum você encontrar esse triângulo. O texto, a tarefa e o leitor. Então, o texto, você vai ter critérios quantitativos e qualitativos, e você vai ter as características do leitor e da tarefa. Tá? Então, essa tarefa leitora, o conjunto das tarefas leitoras, são as evidências. Olha como que faz sentido. Você fez uma afirmativa, e você agora disse, as minhas evidências são essas. E você vai mostrar, olha, se você acertar estas tarefas que eu estou lhe dando, eu vou lhe dar o diagnóstico do que você está sabendo. Pois bem, deixa eu continuar. Agora eu vou para a literatura e vejo que isso é feito em vários lugares. Por exemplo, o PISA, ele classifica as tarefas leitoras nesses 3 níveis: acessar, e recuperar, integrar, interpretar, refletir e avaliar. Olha aqui, os verbos são verbos de ação e eles têm um crescendo. Refletir e avaliar é um processo de ordem cognitiva mais alta. Né? Então, o verbo lá, é muito importante, o verbo do seu objetivo ele é fundamental. Infelizmente, isso nas nossas matrizes, nos nossos currículos, isso não é respeitado. A gente tem, de fato, os verbos são usados com os sentidos os mais diferentes possíveis. E isso impacta o ensino, porque a aula do refletir, ela é diferente da aula do acessar. Então, se você não sabe onde você quer chegar, o refletir, você nunca chega lá. Então, classificar é importante. Por isso é que aquela etapa que eu disse, de você verificar as habilidades e definir exatamente o que você espera por elas, é fundamental. Eu estou colocando aqui um exemplo. Isso é um exemplo de uma criança que teve aqui em casa e estava agora na pandemia. Eu falei, me mostra o que você está fazendo. Ela tem 8 anos. Então, olha o que estava se pedindo para ela. Circule no texto informação que conta... Era um texto que o Lucas, conversando com o avô, sobre o que é o tempo. Mas eu queria só chamar a atenção de vocês. Circule, identifique e explique. Quer dizer, circular o texto é, de fato, algo muito simples. Identificar aquele verbo que eu falei. Eu não sei o que o professor estava querendo que ele identificasse. Porque ele está falando, identifique para explicar. Agora, o explicar aqui, eu fico me perguntando se, de fato, quando esta evidência foi colocada para o aluno, estava se querendo mesmo explicar. Eu acho que uma criança de 8 anos teria dificuldade de explicar essa frase que está colocada. Eu não estou querendo aqui entrar na discussão de como preparar essa atividade, que vai ser uma evidência. Mas eu estou querendo dizer que você só pode preparar se você sabe os verbos que você quer utilizar. E esses verbos definem os processos cognitivos. Então, isso é fundamental. Então, a evidência envolve o texto, as perguntas, a pergunta envolve o verbo, e, naturalmente, você vai ter que saber onde que o seu estudante está, que é o que eu vou falar em seguida. Quando
você vai fazer perguntas, como eu disse, tem várias classificações. Eu uso muito essa solo, que ela divide em 4 grupos de perguntas. O uniestrutural, olha a figura aqui, é um fato isolado. O multiestrutural, na linguagem deles, são mais de um fato isolados. O relacional, agora os fatos eles têm uma conexão, e o abstrato estendido, eles estão indo além. Tá? Você pode imaginar que qualquer problema, qualquer situação, deixa eu ser um pouquinho mais específico, qualquer evidência, você pode pedir uma evidência muito fraca, uma evidência que você justapôs uma série de evidências fracas, uma evidência que você agora entendeu o que é as diferentes peças, como que elas articulam, e agora você vai usar aquilo que você aprendeu numa situação nova, tá? Eu vou pular esse exemplo, que é um exemplo que eu construí, mas é só para que eu vou usar em seguida. Aqui eu dei um exemplo sobre história. Eu tenho usado esse exemplo, que é um exemplo de história sobre o ciclo do açúcar. Quer dizer, o mais simples seria, quando que o ciclo de açúcar ocorreu? Né? Uma relacional. Relaciona o uso da mão de obra escrava com desigualdades sociais existentes no Recife. Quer dizer, se você não tem esse tipo de pergunta, você só tem você está aceitando uma evidência ruim. E isso é um problema de quem está preparando a evidência. Tá? A minha dificuldade com o teste de múltipla escolha é que você só consegue, frequentemente, ficar nesses 2 níveis. Mais seriamente, quando a gente olha a Prova Brasil e todos os exames que a gente tem visto, eles estão concentrados aqui. Tem pouco aqui. Por quê? Porque esse tipo de questão exige questões abertas, que é o que eu entendo que a gente deveria fazer. Pois bem, agora eu preciso acrescentar uma coisa, a Lilian falou no princípio, que são das rubricas. A rubrica é a forma da gente juntar todas essas coisas. Então, o que eu fico sonhando? Você agora tem uma evidência. E você pode ter uma evidência de vários níveis. Eu peguei a evidência relacional, quer dizer, não é a mais avançada, mas já é uma evidência sólida. Então, está lá. Relaciona o uso da mão de obra escrava com as desigualdades sociais no Recife. O que é uma rubrica? Você vai pegar respostas dos seus estudantes e vai dizer, esta resposta, esse conjunto de respostas, corresponde a um estudante que está num domínio inicial, aqui que está num domínio básico, aqui que está num domínio adequado, aqui que está num domínio avançado. Entenda o seguinte, a escolha desses adjetivos, dessas etiquetas, é muito importante. Entende? Aqui você fala, ele é um aprendiz, está na autoescola. Aqui é o básico, ele tirou carteira. Aqui ele já dirigiu na estrada. E aqui ele é o avançado. Quer dizer, eu nunca cheguei aqui, né? Eu adoro passar o carro para alguém, né? Eu estou aqui, né? Mas quem está na autoescola está aqui. Então, o uso, isso é que é a rubrica. Não existe rubrica sem você entender a tarefa e sem você aplicá-la. Tá? Então, o sonho é, aquela professora que fez aquele pedido, ela tinha que ter a rubrica, entende? Eu acho que não tem a rubrica e que, infelizmente, depois que recebeu o dos estudantes, ela também não construiu a rubrica. Então, é esse a minha mensagem, eu vou parar por aqui. Olha, você precisa definir evidências, depois as evidências, elas são de vários níveis, tá? Não pode, tem que ter do primeiro nível, não tem nenhum problema de fazer uma pergunta que seja um fato isolado, mas tem todo problema se só tem esse tipo de pergunta. Terminando isso, você tem que ter a rubrica. Por quê? Porque se você não tem a rubrica, você não pode dizer para o estudante, você estava aqui, precisa chegar ali. Então, você mostra para ele, olha, a sua resposta, ela estava no nível básico. Olha aqui uma resposta. A escola, se tem um projeto pedagógico de fato instalado, ela não improvisa, né? Quando você vai ao dentista, o dentista não está improvisando, ele já fez aquilo, ele já testou. Então, é a mesma coisa para nós, tá? Eu tenho uma última observação, que é a interpretação da escala, mas eu vou ficar para o professor João ter o tempo adequado. Muito obrigado. Era isso até as perguntas. Ô, Gil, agora eu interrompo o compartilhamento aí.
Professor, se quiser concluir, conclua, que a gente ainda tem o tempo do professor João. Há algo para concluir? Fique à vontade. Então, obrigado, Lili. Então, eu vou gastar um pouquinho de tempo, porque quando a gente faz aqui eu estou me referindo a uma escala, e aqui, gente, essa escala pode ser uma escala de uma avaliação externa, mas pode ser a sua escala. Quer dizer, quando você deu nota de 0 a 10, os seus itens, tá? Isso aqui é item 6, 5, etc, etc, os seus itens correspondem a determinadas notas. Se eu pudesse que cada um de vocês introjetassem isso. O quê? Que o item e a nota do aluno, eles podem ser colocados na mesma escala. Isso é muito importante porque quando eu olho o item, ele me traduz a nota para a minha linguagem pedagógica. Então, eu não devia dizer, você tirou 9. Eu devia dizer, você é capaz de responder esses itens aqui. Ou pega esse menino aqui, essa criança. Ele está aqui. Então, ao invés de dizer que você está numa nota aqui, 6, eu diria, quem está aqui é capaz de resolver esse item e esse item. E não é capaz de resolver esses dois. Esse daqui está muito próximo, né? Eu teria dúvida. Olha como que isso muda o que a gente tem que fazer. Ao invés de dar nota, eu digo o que a criança sabe e o que a criança não sabe. Quer dizer, essa é a tradução que é fundamental. Agora, imagine que se esses itens tivessem sido bem construídos. Então, a avaliação, ela se aproximou completamente do ensino. Porque quando eu voltasse, olha, este aluno não sabe isso e isso. Ele produziu uma resposta que está aqui na minha rubrica no nível só de iniciante. E eu posso dizer para ele, olha, você pode, melhorando, chegar a essa outra posição. Então, isso completa, numa visão super rápida, os elementos da minha visão de avaliação. A avaliação é para a aprendizagem, mais do que para a gerência do sistema. Eu sei que o sistema precisa de ter dados, mas ele podia obter dados que tivessem interpretação pedagógica. Mas isso só vai acontecer na hora em que o sistema demandar isso. E só então, para terminar, eu vou deixar essa... Cadê meu texto aqui? Eu vou deixar esse aqui, esse para casa. Quer dizer, ele tem dezenas desses, literalmente dezenas, porque todas as escolas estão dando para casa. Será que, ao dar o para casa, a evidência que é pedida, que ela foi pensada? Muito obrigado, Lília. Nós que agradecemos, uma reflexão muito importante para entendermos esse movimento de avaliação. Obrigado, professor Chico. Nós estamos com várias pessoas já aqui nos acompanhando e peço mais uma vez para que façam as suas perguntas, porque por aqui nós vamos desenvolver tão logo a interlocução com os dois. Professor Philock, faça-nos, por favor, a sua parte, a sua apresentação. Eu vou também começar como o Chico, fazendo uma relação, ou seja, tendo como pano de fundo a BNCC. Eu quero saber como é que eu coloco isso no modo... Não sei se ele queria clicar no modo apresentação, mas eu não o vejo. Enquanto isso, professor Chico, me permita fazer uma pergunta. Na sua estrutura, vê-se alguma lógica de construção por parte da escola? Primeiro, ela teria que ter o seu currículo escolar, depois a matriz de avaliação seria uma próxima etapa, e depois uma construção de rubricas. Como seria esse fluxo do fazer isso acontecer na escola? Primeiro, muito bom você ter colocado, a BNCC não é o currículo, mas é mais sério do que isso. A BNCC é muito mais um conceito. Então, se eu chegasse na escola, eu já fiz essas experiências, eu reúno as pessoas, a gente lê aqui e fala, o que vocês estão entendendo?
Tá? Esse é o processo. O currículo significa a gente ter uma linguagem sobre o que eu espero dos estudantes. Percebe? Isso é muito importante ter claro. Quer dizer, na hora que eu sei onde que eu quero chegar. E eu quero chegar com todos os estudantes. Depois eu vou ter que decidir qual que é a evidência. Conseguiu, João, voltar? Sim, estamos aí. Tá bem. Professor, enquanto isso, fizemos uma interação, mas agora é sua vez. Vai lá. Bom, então, como eu estava falando, eu vou fazer como o Chico, vou ter a BNCC como um pano de fundo para servir de justificativa para as ideias que eu estou querendo apresentar. Eu quero apresentar para vocês 4 ideias sobre avaliação. Tem jeito de fazer a apresentação, hein? Ou não? O senhor consegue adicionar, por favor? Ou me envie, que eu posso fazer por aqui. Eu tinha adicionado... Deixa eu ver aqui. Isso? Isso, como fizemos um pouco antes. Uhum. Isso. Aí lá embaixo, no modo apresentação, por favor. Isso, próximo a esse menos. Modo apresentação. Isso. Ao lado, ao lado. Depois, João. Isso. Aqui. Essa tela que parece um projetor. Lá embaixo, isso. Aqui? Não. Acho que te acompanhamos bem assim também. Fique à Acompanha? vontade. Sim. Não, deixa eu ver. Não consigo mudar. O que acontece? Lá embaixo, perto do zoom, mais e menos, professor, tem um símbolozinho com uma tela de projeção. Ah, tá aqui. Não, mas clica nele, ele não abre, não faz a apresentação. O senhor está com ele no cinza. 2 ao lado, por favor, à direita. Clique na tela e pode seguir assim, professor. Acho que ela vai passar. Faça a sua introdução e me envie, por favor, por WhatsApp, que eu posso conduzir por aqui para o senhor. Vou mandar para você, então. Tá bem. Então, vamos mais uma pergunta, enquanto o professor manda por aqui. O pressuposto de construção de uma rubrica, professor Chico, por enquanto, o pressuposto de construção de uma rubrica é olhando para as evidências que eu gostaria de obter de um processo de aprendizagem, ou é olhando para aquilo que o objetivo de aprendizagem me permite gerar de expectativa a essa evidência? Me diga se está clara a pergunta. Eu tenho que fazer uma elaboração sobre entendimento. A evidência, ela pode ser uma evidência sólida, relacionar. Agora, o estudante pode, diante dessa evidência, produzir uma solução muito inicial, ou uma solução já avançada. Então, a rubrica é a implementação, é a síntese das respostas que os estudantes deveriam dar. Qualquer professor com experiência, ele vai ver a pergunta e falar, não, todos os alunos sabem pouco, respondem isso, os outros respondem. Então, a gente cria aqueles 4 níveis de expectativas, tá? Mas isso tem que ser centrado na prática, centrado no que vem. Por isso que eu falo que, idealmente, você imagina a riqueza. Quando você tem 30, 40 alunos que lhe deram respostas, você pode sistematizar e depois, quando for repetir, fazer melhor. Aliás, eu nunca deveria ter uma atividade de avaliação que eu não tivesse utilizado antes. Por isso que a gente, nas avaliações externas, eu tenho pré-teste, tá? Então, a rubrica, não confundir rubrica com a evidência. A evidência são aqueles níveis da evidência. Agora, é a pergunta.
A rubrica tem a ver com a classificação das respostas, o nível de adequação das respostas. Um critério, né? Vamos lá, professor João. Isso. Então, já está controlando aí? Sim, está contigo. Pode passar a primeira. Eu quero falar para vocês sobre 4 aspectos ligados à avaliação. Todos eles vão girar em torno da questão central para mim, que é a questão da avaliação formativa, que também está na BNCC. Tá certo? É uma recomendação da BNCC. E ela recomenda utilizar a avaliação formativa, não é sem razão, tá certo? E não é só porque está na BNCC que nós devemos estar interessados em entender e utilizar a avaliação formativa. Porque há um aspecto que eu acho mais importante, um dos mais importantes na BNCC, que é a formação, o compromisso com a formação integral da criança e do jovem. Eu acho que esse é o ponto de partida para que a gente tome todas as decisões, não só no planejamento do currículo, mas também na definição de como a avaliação vai ser efetuada. Ora, a formação integral envolve uma trajetória ao longo de toda a vida escolar do aluno, e é uma trajetória de inigualável conquistas cognitivas, tá certo? Essa é a razão pela qual a avaliação formativa se torna mais importante ainda, né? A avaliação formativa, eu acho que é uma necessidade quando você está realmente desenvolvendo um currículo que tenha compromisso com o desenvolvimento integral do aluno. A avaliação formativa, nesse sentido, ela permite acompanhar esse desenvolvimento do aluno, essa trajetória, o que acontece com ele ao longo da sua trajetória escolar. E essa trajetória não é formada apenas por um acúmulo de conhecimentos. Você tem muita coisa acontecendo, tem coisas nessa trajetória, ele vai apresentar e exibir coisas que ele aprendeu na escola, mas ele vai exibir também coisas que ele mesmo aprendeu, ele construiu, certo? Por isso que a avaliação formativa, a avaliação formativa não é um processo de avaliação voltado apenas para identificar o que a escola ensinou, ou seja, o que o professor conseguiu colocar na cabeça do aluno, mas também não é uma maneira apenas de revelar o que já estava na cabeça dele, como suas estruturas de pensamento, seu modo de fazer, nada disso. A avaliação formativa tem um compromisso central em acompanhar o processo de construção do conhecimento pelo aluno, etapa por etapa, tá certo? E dos vários tipos de conhecimentos, os conhecimentos lógico-matemáticos, que a gente às vezes não lida com ele na escola, os conhecimentos causais, que está relacionado à explicação, o professor Francisco está falando aí. Pô, o que é explicação? Como é que vai explicar para o Lucas alguma coisa? Bom, explicação, a estrutura causal é que vai me dizer como é que a explicação se constitui. A explicação não é do jeito que eu quero. A explicação tem um processo de formação. E a avaliação formativa deve fornecer ao professor em que etapa desse processo de construção da explicação ele está, e não apenas o processo em que etapa ele está da construção das estruturas operatórias. E também em que momento ele está no processo de construção dos conhecimentos sociais, né? Então, quer dizer, a avaliação formativa, se você está preocupado em acompanhar o desenvolvimento do aluno, ela te permite acompanhar essas trajetórias, que têm natureza diferente. Tá certo? Quer dizer, alguns seguem um caminho necessário, tá certo? E é único, todos passam por ele, e no caso da estrutura lógico-matemática, todos passam pelo mesmo caminho, e todos os pontos importantes, tá certo? São os mesmos para todas as pessoas. Você tem indicadores, marcadores dramáticos, fundamentais. Dramático no sentido de que, a partir da evidência de que ele está presente, o aluno não pensará sobre o mundo mais da mesma maneira. Eles se transformaram numa outra pessoa, certo? Então, quer dizer, esses são aspectos, marcadores importantes no desenvolvimento da estrutura,
do pensamento, mas também na estrutura da explicação do mundo, portanto, está relacionado aos conteúdos e às relações que ele tem que estabelecer, as transformações e também as explicações. Quer dizer, as explicações é o ponto mais elevado de uma trajetória de construir um entendimento a respeito do mundo, tá certo? E os conhecimentos sociais. Então, por essa razão, eu acho que a avaliação formativa é indispensável, né? Bom, é claro que a avaliação formativa, como é que você faz a avaliação formativa? Você pode utilizar vários métodos, vários instrumentos, vários processos, quer dizer, inclusive aplicar testes e provas. Quer dizer, não está proibido na avaliação formativa a aplicação de testes e provas. Mas não necessariamente do jeito que os testes e as provas são elaborados e aplicados e realizados atualmente. E não com a mesma finalidade. Tá certo? Os testes precisam ser bem feitos, tá certo? Mas o importante em relação ao teste, eu não quero falar muito sobre isso, porque isso já faz parte do cotidiano da escola, eu quero deixar a seguinte ideia apenas. Não importa a qualidade do item ou da prova, da questão que você faça. E não importa a frequência com que você faça os seus testes. Toda semana, todo mês, não importa a frequência. Ele, isoladamente, nunca se constituirá num processo de avaliação formativa. Não é porque você aplica uma prova todo dia que você está fazendo avaliação formativa. Você está fazendo prova todo dia, que pode te dar uma série de informações. E quanto mais bem feitos os testes, tá certo? Melhores as informações que você pode obter. Tá certo? Mas, isoladamente, esse instrumento isoladamente não constitui o processo de avaliação formativa e não é capaz de fornecer todas as informações que a avaliação formativa é capaz de nos fornecer e que o professor necessita na sala de aula. Uma evidência, já que o professor Francisco está falando em evidência, uma evidência de que o teste não é suficiente, tá certo? É exatamente a tentativa de usar os resultados das avaliações, aliás, bem feitas, tecnicamente, das avaliações em larga escala, para que o professor possa tirar algum proveito pedagógico dela. Não consegue. Não consegue porque essas avaliações em larga escala não foram criadas e introduzidas no Brasil para fazer esse tipo de coisa. Ele foi feito para gerar resultados para a gestão dos sistemas e gestão das escolas. Tá certo? É uma boa maneira de você encontrar boas informações. Eu fui como um bom usuário dos resultados dessas avaliações enquanto tinha uma função de gestão do sistema de educação aqui de Minas. Tá certo? Mas, para a sala de aula, ele afeta muito pouco as decisões que o professor toma. O professor Francisco, uma evidência é o seguinte, o professor Francisco investiu muita energia e muito esforço na criação ou na implantação, no desenvolvimento da plataforma de devolutivas pedagógicas, que foi uma tentativa de tentar colocar dentro da sala de aula, dentro da escola, fazer essa aproximação dessas avaliações de larga escala com o que o professor realiza. Bom, é um trabalho bem feito, mas, infelizmente, não resolve o problema dentro da sala de aula. Quer dizer, por sinal, está fora do ar, né? Saiu do ar essa plataforma. Mas ela não é suficiente para fornecer as informações que os professores precisam para compreender o que está acontecendo com cada aluno, né? Então, essa na minha opinião, é uma evidência de que nós precisamos de outros caminhos para poder fazer isso, né? Bom, uma maneira de você fazer uma outra maneira de avaliar, que se agrega aos testes bem feitos e que vai me fornecer mais informação, é exatamente a rubrica. A rubrica, eu quero deixar algumas coisas claras em relação à rubrica, já que o nosso tempo é curto para conversar sobre isso. Primeiro, ela só é útil, assim como os testes,
tá certo? E as provas, se a rubrica estiver alinhada com os objetivos da escola, os objetivos formativos da escola. Quer dizer, se a escola caminha para um lado e a rubrica caminha para o outro, quer dizer, não há sintonia, não há alinhamento, não há correspondência entre o que se quer avaliar e o que se ensina, então, isso não tem valor nenhum, tá certo? O esforço tem que ser do mesmo jeito que ao fazer um teste, o professor Francisco falou sobre isso. Quer dizer, as escolas se preocupam muito pouco com os verbos. Claro, se a habilidade tem um verbo e o professor está trabalhando, ignora aquele verbo e faz um ensino, né? Desenvolve métodos de ensino que ignoram aquilo, e normalmente num nível de exigência muito mais baixo, tá certo? Não vai dar certo. Aliás, eu acho que uma das razões para que as avaliações, essas avaliações gerais que o MEC faz do nosso sistema de ensino, as escolas se saírem tão mal, é porque o Ministério da Educação e o INEP desenvolvem testes que levam em conta os verbos, e as escolas, quando ensinam, não levam em conta os verbos. Quer dizer, o ensino está aquém das exigências, tá certo? Das habilidades que deveriam estar sendo desenvolvidas na escola. Então, é essa defasagem, tá certo, que faz com que os resultados não estejam tão bons assim, né? Estejam sempre sofríveis. Bom, uma segunda grande vantagem da rubrica é que a rubrica permite você fazer avaliação de aspectos cognitivos e de socioemocionais. Isso não é possível com os testes, tá certo? Com a rubrica é possível. Você pode fazer rubricas para avaliar os dois aspectos. A rubrica tem também uma diferença importante, é que é um modo de avaliar que envolve não só o professor, mas envolve necessariamente o aluno. O aluno é uma peça importante no processo de avaliação formativa, né? Porque dar apenas a nota para o aluno não é suficiente para que ele tenha consciência e clareza a respeito de como ele está, da qualidade do trabalho que realizou, dos problemas que tem naquilo que ele conhece e nas respostas que ele apresenta. Na rubrica, não. Na rubrica é possível, com a avaliação, autoavaliação, é possível saber, através de uma rubrica, o aluno ter clareza a respeito de até onde ele foi e o que falta de modificar para que ele dê um passo mais adiante e chegue onde é desejável, tá certo? É claro que para que essa autoavaliação seja capaz de dar essa informação adicional ao aluno, é necessário haver um diálogo entre os professores da própria escola e os professores e alunos, tá certo? Esse diálogo é fundamental para estabelecer quais são os critérios que serão utilizados para fazer a avaliação daqueles aspectos que serão avaliados. Definir os critérios em relação a uma tarefa, certo? Como o professor Francisco colocou aí, uma tarefa, certo? Dividida em 4 aspectos. Bom, em alguns momentos é necessário que o aluno participe dessa discussão sobre quais são os critérios e por que os critérios são esses e não outros. Então, isso é uma questão importante quando se avalia através de rubrica. É através da definição desses critérios que os professores vão poder definir, em relação a cada conteúdo ou qual habilidade, quais são os aspectos relevantes daquilo que vai ser avaliado. Então, se você vai fazer uma avaliação de uma competência da BNCC, uma competência geral como, digamos, o espírito crítico, você precisa definir, precisa haver esse consenso dentro da escola a respeito da definição de quais são os aspectos importantes que caracterizam aquilo que se chama de espírito crítico. Tá certo? É possível definir de várias maneiras. É possível incluir algum aspecto numa escola que não é incluído numa outra escola. Mas numa dada escola é necessário que os professores entrem em acordo a respeito de quais são os aspectos importantes, tendo em conta exatamente o tipo de trabalho e o projeto formativo da própria escola.
Além de você definir, fazer uma definição dos aspectos relevantes daquele que vai ser avaliado, é importante definir qual é o grau de exigência e a qualidade do que vai ser aprendido. Certo? Ou seja, se há um elemento importante, você tem que definir como que aquele elemento relevante, aquela dimensão relevante, deve ser aprendida em que nível. E, para isso, você precisa definir uma escala. Então, veja, a rubrica, ela contém as dimensões relevantes daquilo que vai ser avaliado, deve conter a exigência, o nível de exigência que se faz em relação a cada um daqueles aspectos, tá certo? E isso vai se traduzir numa escala onde as exigências são progressivas. Essas exigências progressivas, elas não são aleatórias, não são um acaso. Quer dizer, os professores não estabelecem do jeito que quiser, porque dependendo do que vai ser aprendido, por exemplo, se é uma explicação de um fenômeno, a explicação de um fenômeno, você tem etapas distintas para poder alcançar um nível satisfatório, um nível, digamos, científico de explicação. Então, você precisa saber em que etapa ele está. Então, essa gradação, tá certo? É muito, em certos momentos, ela tem que ser buscada nas pesquisas que falam sobre como aquele conteúdo é aprendido, como é que ele evolui, como é que o menino o constrói. Então, você tem que saber, sabendo esses passos, então você vai poder traçar essa escala para você saber em que ponto ele está. Tá certo? Então, não é o professor que, a seu bel prazer, acha que é bonito botar no primeiro nível A, no segundo nível B, no terceiro nível C. Tem que ver se isso corresponde ao processo de desenvolvimento. Tá certo? Porque se não corresponder, você está fazendo uma ficção, que não me fala nada sobre o desenvolvimento dele. Fala sobre o seu desejo dele responder assim, assim ou assim. E que ou assim é melhor do que o primeiro que você apresentou. Quer dizer, a diferença entre o primeiro nível e o nível mais avançado, tá certo? Não pode nascer apenas da intenção do professor, não pode nascer apenas da sua experiência, tá certo? Ela tem que estar fundamentada no conhecimento do professor a respeito do processo de desenvolvimento da criança e do processo de desenvolvimento, tá certo? Das explicações, dos conhecimentos, tá certo? Isso é algo que tem que fazer parte do processo de formação do professor. Normalmente não faz, tá certo? Infelizmente, os professores não dominam, tá certo? Esse processo de desenvolvimento das estruturas relacionadas à causalidade, à explicação do mundo, nem domina o conhecimento a respeito do processo de construção dos instrumentos de conhecimento que ele precisa para utilizar nas explicações, para que essas explicações sejam cada vez mais satisfatórias, certo? Mas, ou seja, o essencial é ficar claro que não é arbitrária a construção de uma rubrica. A construção da rubrica envolve conhecimento sobre o conhecimento, sobre aquilo que vai ser avaliado e sobre o processo de desenvolvimento da criança. Senão ele não me fala nada nem sobre uma coisa nem sobre a outra. Tá certo? Então não é um mero desejo do professor fazer isso. Eu não sei como é que está o meu tempo, Lilian. Como é que está o meu tempo? Professor, eu vejo que o senhor trouxe tanta riqueza e ainda algumas transparências. Se o senhor puder gastar aí mais uns 10 minutos para nós, 5 a 10 minutos para nós. Você está no primeiro, mas sobre cada um desses aspectos tem uma transparência detalhada aí. Eu vou falar sobre a última, que são os observáveis. Então, tá bem. Você pode, se você mudar para os observáveis, pode ficar mais claro para as pessoas. Bom, todas essas coisas não dispensam a avaliação formativa, tá certo? Com todos esses métodos e processos que você pode dar, não dispensa algo que eu acho que é fundamental, que é a capacidade de observação do professor. Um professor que é cego em relação ao que acontece na sua sala de aula, tá certo? Nunca vai entender o que está acontecendo. Nunca vai conseguir, não importa a prova que ele faça, tá certo?
por mais bem feita, ele não vai conseguir entender o que aquele resultado significa. Ele não vai conseguir entender por que um errou e o outro errou, mas um errou diferente do outro. Eles não erram pelo mesmo motivo, né? Então, ser capaz de observar o que acontece dentro da sala é fundamental, é indispensável. E o que ele vai observar, eu chamo de observáveis. Quer dizer, o que é aquilo? É o observável que deve ser o foco do professor, tá certo? Esse observável, ele se refere às manifestações dos alunos na sala de aula. Quer dizer, ou sejam manifestações verbais, sejam atitudes que ele desenvolve com outros colegas, sejam as suas atitudes em relação aos objetos, em relação ao trabalho que realiza. Quer dizer, nessas ações que o aluno desenvolve dentro da sala, em relação a esses acontecimentos todos, ele não se comporta de uma maneira aleatória, ele se comporta, tá certo? Tendo em conta aquilo que ele é capaz de falar, aquilo que ele é capaz de pensar, aquilo que ele é capaz de reconhecer, aquilo que ele é capaz de fazer. Então, o que ele está fazendo é uma evidência das construções internas que ele tem. Eu não preciso necessariamente fazer uma prova para dizer esse menino está assim, esse menino está assim. Eu não preciso fazer uma prova para saber se ele está respondendo segundo uma explicação de senso comum ou segundo uma explicação científica, tá certo? Quer dizer, se o professor é bem formado e tem aquele conhecimento ao qual eu me referi, e tem experiência, tá certo? E conhece o conteúdo, a gênese do conteúdo, a gênese histórica do conteúdo que ele está ensinando, tá certo? Ele consegue, com o tempo, pelas respostas dos alunos, pelas atitudes dos alunos, eles conseguem saber em que pontos os meninos estão. Esses observáveis são fundamentais, porque esses observáveis vão ser as evidências que o Chico está procurando, que o professor Francisco está procurando, tá? E que devem ser reveladas, confirmadas, seja pelos testes que ele realiza, tá certo? Seja pela rubrica que ele aplica. Então, ele não faz a rubrica, ele não aplica às cegas. Ele aplica a rubrica e ele, para cada aluno, tá certo? Ao verificar o resultado do aluno, se ele é um bom observador, ele sabe se aquele resultado do aluno é compatível com as observações que ele fez. Quer dizer, mesmo quando você aplica uma prova, o professor, que é um observador atento dos alunos, sabe se aquele resultado é compatível com aquele aluno que ele conhece, com aquelas atitudes, com o modo como ele se manifesta, ou não. Então, em alguns casos, ele vai falar, não, o aluno se saiu mal, mas ele se saiu mal por alguma razão que não tem a ver com o conhecimento dele, porque eu tenho certeza que ele é capaz de fazer melhor. Então, algo aconteceu. Algo aconteceu. Ele só é capaz de afirmar isso se ele for capaz de fazer as observações que indicam em que pontos os alunos estão, tá certo? Esses observáveis permitem ele saber o seguinte: se os meninos estão raciocinando com base em pseudo-necessidades, quer dizer, ele acha que algo é necessário quando não é. Pseudo-possibilidades, ele acha que certas coisas são possíveis quando não são. Ou acha que eles são impossíveis quando certas coisas são possíveis, tá certo? Quer dizer, se ele tem esse conhecimento, ele consegue fazer essas observações, tá certo? E ter uma informação mais completa sobre o progresso do aluno. No fundo, todos os outros instrumentos que você utilizar para avaliar devem, na verdade, de alguma maneira, se o professor é um bom observador e sua observação é qualificada, tem fundamento, tá certo? Devem servir para exatamente, de uma certa maneira, confirmando, tá certo? Aquelas observações que ele julga ter feito corretamente, né? Então, é esse conjunto que eu acho que deve estar dentro das escolas, funcionando e permitindo fazer uma avaliação mais completa, mais inteira, de uma formação voltada para o desenvolvimento humano, uma formação integral do nosso aluno. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu sei o quanto uma metodologia ativa, o quanto uma participação inquiridora, como é um termo que o senhor mesmo me instigou a refletir no outro dia, nos ensina.
mas eu sou um amante de uma boa aula, de ouvir pessoas tão qualificadas numa temática como essa, então eu agradeço muito a aprendizagem dessas trocas ricas de hoje. Já me antecipo a confessar por aqui o meu equívoco de não ter passado a sua apresentação com os slides em texto maior adequadamente. Então, eu peço a todos que nos acompanham, caso desejem receber uma cópia dessa apresentação, se assim o professor Filocri nos autorizar, eu posso enviar também. Ótimo. Pode enviar. E, nesse sentido, foram várias perguntas por aqui, e algumas muito relacionadas à medida que o senhor falava, mas eu tenho uma primeira para o senhor. Veja só, quando tratamos de evidências, é uma falsa sensação, é uma falsa interpretação, ou nós vamos nos remeter a um discurso que aconteceu nas críticas a Tyler, apesar de tão boas foram as suas considerações naquele momento, acerca de uma avaliação por comportamentos, ou só aquilo que é possível agir que o professor consegue avaliar, ou há outros indicadores desse processo de desenvolvimento que me seriam também evidenciáveis, não só no sistema aí de evidências de comportamento. Me diga se está clara a pergunta, professor Filocri. Não, está claro. Eu acho o seguinte, que as condutas são uma evidência de alguma coisa interna que o aluno tem. Certo? Mas esse interno, essa capacidade interna que ele tem, não resulta necessariamente do ensino feito pelo professor. Pode acontecer que o aluno aprendeu algo e ele passa a exibir certos comportamentos que ele não entende, mas ele exibe porque ele sabe que, se ele não fizer daquele jeito, o professor vai achar que ele está errado e que ele não aprendeu. Isso é muito comum. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com a interpretação do que seja essa conduta. A conduta pode ser uma mera imitação, uma reprodução de um modo de proceder que o professor ensinou e que, se não for daquele jeito, ele será mal avaliado. Então, essa é a primeira. Mas, de qualquer maneira, eu me refiro sempre, quando eu falo em observar as condutas dos alunos, as suas ações físicas e ações mentais, certo? Que sejam aquelas genuínas, produzidas por ele, e que eu sei que ele precisa desenvolver para poder chegar a um certo ponto. Quer dizer, se ele não tem aquela capacidade, se ele não construiu a noção de número, eu sei que ele não é capaz de fazer certas coisas. Aí eu estou mexendo com a operação. Mas eu sei também, se ele ainda acha que a Terra é plana, eu sei que ele tem um longo caminho para chegar a um modelo que explica o funcionamento e resolve problemas colocados sobre o sistema planetário. Porque, na medida que o seu modelo explicativo se torna mais sofisticado, você se torna capaz de ter opiniões mais bem fundamentadas sobre as coisas, você é capaz de formular problemas que antes você não conseguia, e você é capaz de resolver problemas que não resolvia. Tá certo? E ele vai explicar o peso ou a gravidade, ou falar alguma coisa sobre isso, não é porque o professor falou que cai por causa da gravidade, é porque ele tem que ter construído um modelo explicativo, um modelo causal, que dentro dele a gravidade faz sentido. Dentro dele o movimento da Lua faz sentido. Tá certo? Dentro dele a Terra tem que ser esférica. Então, é na medida que ele faz essas construções progressivas, tá certo? É que o universo dele se amplia, fica mais cheio de possibilidades. Tá certo? Portanto, ele consegue imaginar, ver mais coisas, fazer mais coisas, explicar mais coisas e resolver mais problemas. São esses comportamentos que resultam da construção do seu modelo explicativo, tá certo? É que realmente o professor tem que prestar atenção. Certo? Ótimo. É como se ele tivesse uma lente da percepção do processo de aprendizagem, não só por comportamentos treináveis ou simulados a partir da expectativa do professor. Não, isso para mim não é nada. Não, Lília, peraí. Nós estamos misturando as coisas aqui. Então, por favor. Eu dei exemplo de leitura. É uma coisa muito objetiva. Ótimo. Agora, é lógico que leitura está dentro de um contexto maior, que é o que o João falou, que nós todos, eu acho, concordamos, que é a formação integral. Ótimo. Entende? O professor não é só professor, ele também é educador.
Tem muita coisa que não vai ser concretizável em alguma coisa. Agora, o que a gente não pode, aqui no Brasil, é fugir da dura realidade que nós não estamos conseguindo fazer coisas que são coisas absolutamente básicas. Entende? Então, a sua pergunta, eu responderia disso. Olha, idealmente, por exemplo, eu defendo o professor em tempo integral numa escola, assim como os estudantes, para ele poder ser o educador. Quando a gente faz a teoria pedagógica, é esse professor. O João falou muita coisa, assim, de uma importância muito grande, né? Mas eu queria só dar uma explicação para... Quando eu tive no INEP, sim, eu lutei pelo devolutivas pedagógicas. Por quê? Porque eu queria que a avaliação tivesse alguma relevância. Mas eu tenho a clareza completa de que o teste de múltipla escolha não tem uma tradução pedagógica relevante, completamente relevante. Quer dizer, se o instrumento é tão limitado, não adianta eu fazer o esforço, embora eu ache que esse esforço deva ser feito, porque nós estamos com um problema muito maior. Por isso é que eu não posso deixar de concordar com essa teoria do João, que, basicamente, a avaliação ela devia dominar a avaliação formativa, que envolve muito de observação. Agora, naquelas coisas muito objetivas, eu vou ter a gradação. Quer dizer, como é que eu vou sair de um nível de ir para outro? O João deu as explicações. Olha, não apenas, se você não souber física, você não vai conseguir construir a rubrica que saiu daqui para cá, entende? Então, esse é o mundo em que a gente gostaria. O professor, não só professor de conteúdo, de competências, mas também educador. O educador junta tudo, ele vê aquela criança, aquele jovem, como uma pessoa. E aí você vai puxar a pessoa ou vai puxá-la para incorporar esse conhecimento ou para desenvolver essa atitude e esse valor. Perfeito. Há muito valor nas evidências, e o que a gente precisava de destacar aqui é essa acurácia, né, da observação do professor. Não é qualquer um que conseguiria observar algumas evidências, porque precisa mesmo dessa formação como educador. Há um comentário aqui da Tieco, que ela completa... Vai lá, professor Chico. Não termina. É porque ela nos reafirma aqui, ó, acompanhamento e observando os estudantes, podemos avaliar a aprendizagem. Então, é um contínuo de um processo, né, professor Chico? Isso, exatamente. Mas são demandas diferentes. Quer dizer, a ideia da expectativa é a ideia de aprendizado. Isso é muito importante num país como o Brasil, que nega direito. Então, quando a gente está dizendo que a criança deve ser capaz de ler esse e esse texto, isso é muito importante. Agora, isso não é a educação como um todo. Entende? Isso é parte da educação. Agora, se a criança não aprender, ela teve seu direito negado. Entende? A criança que não aprendeu a ler, ela perdeu tudo, né? Quer dizer, agora, a gente ter educação integral envolve mudanças, e eu não consigo perceber isso fora de, como eu disse, de uma escola de tempo integral. Mas vamos ao ponto que eu acho que eu queria deixar para quem está ouvindo. Nós estamos discutindo o fim do ciclo do Saeb. Eu tenho falado, vou perder, eu sei disso, que a gente não poderia repetir teste de múltipla escolha. Existe uma proposta do governo que agora é fazer teste de múltipla escolha todo ano para todos os alunos em todas as disciplinas. Isso é uma loucura completa, porque você vai pegar apenas uma parte do que é a educação e vai registrar essa parte de uma forma extremamente superficial. Quer dizer, você vai aceitar algo que não é completo. Mas é isso que as pessoas estão falando, e eu acho que é isso que vai passar. Entende? Eu poderia falar alguma coisa sobre isso? Sobre o SAEB, por favor. Com a sua autoridade, João, você pode falar. Não é sobre o SAEB, é sobre o teste de múltipla escolha, que parece que eu sou inimigo do teste de múltipla escolha. Eu tenho uma posição um pouco diferente da do Chico. Eu acho que o teste de múltipla escolha bem feito, e bem feito não é só tecnicamente bem feito lá, respeitando aquelas regrinhas burocráticas. Bem feito significa um teste de múltipla escolha, ele pode avaliar o desenvolvimento da competência, que está lá na BNCC, você pode fazer isso. Ele pode avaliar
o nível de conhecimento de senso comum que o aluno tem, ele pode avaliar o modelo explicativo que o menino tem. Por exemplo, sobre esse exemplo que eu dei do planeta, eu posso fazer um teste para saber em que ponto ele está nesse caminho de construir o seu modelo, o seu modelo planetário, o seu modelo solar. É possível, através de um teste de múltipla escolha, você descobrir muitas coisas sobre os alunos. Não descobre, por quê? Quando você faz um teste, você não está preocupado com esse chamado conhecimento espontâneo, intuitivo ou de senso comum. Você está preocupado, o seu foco é o conhecimento científico. O resto é tudo coisa errada que você botou lá para pegar o menino. E você não tira proveito nenhum dele. Só tira o proveito estatístico, falar tantos por cento fez isso, tantos por cento fez aquilo. Mas as alternativas não têm informação sobre o desenvolvimento do aluno, sobre os seus modelos explicativos. Tá certo? O que não falta no Brasil é grupo de pesquisa na área de química, física, biologia, matemática, que fazem testes para exatamente sacar qual é o nível de desenvolvimento das explicações e do conhecimento que as crianças têm. Então, eu acho assim, que a gente pode fazer os testes, mas não ficar obcecado apenas pelas habilidades que estão lá na BNCC. Façam testes, nesses mesmos testes que vai avaliar o conhecimento da BNCC, coloque uma alternativa tem a ver com o que a BNCC quer, a outra alternativa tem a ver com como ele pensa, qual o modelo que ele pensa, o outro modelo 2 que ele vai pensar e o outro que ele tem que pensar para chegar naquele. Aí eu teria informações sobre o caminho dele. Eu acho que pode ser feito. E há quem faça isso. Há quem faça isso. Não, mas deixa eu deixar claro de onde que surge a minha dificuldade. Tem essa tese, essa dissertação de mestrado dessa aluna da Faculdade de Educação de Ouro Preto. Ela pegou a prova de matemática da Prova Brasil e mostrou o quê? Que todas as questões são do tipo 1 lá da SOLE, que são fatos isolados. Então, eu estou me insurgindo contra uma indústria de testes que produz itens muito ruins. O professor João está dizendo, é possível fazer testes bons. O que eu estou dizendo é o seguinte, os testes que nós estamos agora fazendo não são bons, é contra esses que eu principalmente me surgindo. É lógico que teste múltipla escolha pode ter a sua função, mas eu acho que uma educação, principalmente a educação no dia a dia da escola, não devia usar teste de múltipla escolha. Entende? Eu acho horrível uma criança de 7 anos, de 8 anos, receber um para-casa para assinalar. Por quê? Porque esse teste de múltipla escolha não é o que o professor João está dizendo. Entende? É um teste improvisado. Então, a gente está vivendo eu estou aqui criticando de maneira forte a situação que a gente está vivendo. E, infelizmente, você criou todo um sistema em cima disso. Agora, João, teste de múltipla escolha, eu não sei por que a pessoa escolheu a opção. Quer dizer, quando eu vejo as explicações, o aluno que errou por causa disso, isso é uma ficção. Quer dizer, eu sei que ele acertou. Agora, errou, isso é uma hipótese que está se fazendo. Então, que o teste pode ser usado sobre isso, não há dúvida. Que um bom teste de múltipla escolha é muito difícil de ser feito, não há dúvida. Agora, eu entendo que a escola, na sua rotina, deveria utilizar processos para verificar níveis mais altos, níveis cognitivos mais altos, o que de forma mais simples é feito, de forma mais direta é feita por questões de resposta construída. Mas esses são fantásticas proposições aqui, provocações e reflexões. Afinal de contas, a educação se faz também voltada a essa ciência que se constrói, né, da criticidade aí dos instrumentos e da avaliação. Eu teria aqui eu estou num dilema. Se eu faço uma apresentação de 3 minutos buscando uma síntese entre esses conceitos, ou se eu não estou muito à sombra de tanta riqueza que houve por aqui. Eu acredito que eu vou fazer uma sistematização aqui para nós só conectarmos esse conceito com a proposta do Ilito Sprint, e eu convido vocês a se estenderem comigo por mais alguns minutinhos. Por favor. Não compreendi? Eu vou apresentar um slide aqui, professor. Sim. Tá bom. Isso.
E aí, a gente já está caminhando para um encerramento. Para o encerramento, com mais 3 perguntas aí da turma que está fazendo pelo site. Acredito que seja rápido. Então, estamos nesse segundo encontro do Elito Sprint, falando sobre avaliação e nos deleitando aqui de tanto conhecimento aportado pelo professor Chico Soares e professor João Filocre. A temática de avaliação é uma temática muito representativa no universo educacional, e essa é a síntese que nós estamos construindo a cada encontro. Essa sequência de 5 sprints vão tratar sobre currículo, que fizemos ontem, então entendemos as competências que mobilizam conhecimentos em habilidades e atitudes. As habilidades são a mobilização dos conhecimentos e a atitude é a predisposição a essa ação, e que podem ser detalhados em objetivos de aprendizagem ou formação. E hoje nós vamos aqui abrir essa estrutura que está sendo proposta na nossa temática, que esses objetivos possam encontrar uma matriz de avaliação, se é por uma estrutura de descritores, de sentenças descritoras, ou de expectativas observáveis, como é o termo que traz o professor Filocre. Nós podemos, então, desenvolver habilidades motoras finas com uma expectativa de manuseie adequadamente o lápis. Então, seriam sentenças mais próximas à operação e à expectativa da observação do professor. Isso pode ser feito através de construção de bancos de itens, como o professor Filocre também trouxe, ou de rubrica, como todos dois foram ricos em nos detalhar. As rubricas comporiam esses instrumentos de avaliação como se nos apresentassem critérios qualificáveis, mais escaláveis em nível de crescente. A essas avaliações, a essas sentenças descritoras, nós poderíamos classificá-las, e uma das classificações aí que foi usado por muito tempo no SAEB é básico, operacional ou global, mas recentemente o SAEB até tem usado uma para cada área do conhecimento que a gente se apropria depois. Nesse sentido das avaliações e das rubricas, nós temos uma ferramenta que fomos apresentando aí como uma gestão de dados, né, como um motor de dados educacionais, como um motor de veículo, mas nós teríamos, então, como matriz de avaliação, essa estrutura de conexão ao currículo escolar, que se detalha em sentenças descritoras com vistas a apoiar com critérios as expectativas ou objetivos de aprendizagem. E, por sua vez, o banco de itens seria essa reunião de um repositório de questões avaliativas que deem condições para qualificarmos também as suas devolutivas, principalmente pela estrutura da construção dos itens, e que sabemos o quão rico pode ser acerca dos distratores e até as avaliações externas, como a PISA, estive avaliando uma essa semana, ela, de acordo com a resposta, diz, se ele respondeu A, ele está utilizando esse tipo de operação. Se respondeu B, ele está utilizando essa outra teoria. Já se respondeu C, ele usa uma matriz mais complexa. Então, esse crescente, as devolutivas também poderiam ser qualificados aí numa qualificação de banco de itens voltado para esse conjunto de objetivos sendo avaliados. Então, eu tenho uma habilidade que pode ser detalhada em objetivos, que eu gero expectativas de aprendizagem e organizo bancos de itens vinculando essas expectativas por questão. As evidências é o que eu espero, tendo observado, e aí eu vou me perguntar como eu posso registrar. Por vezes, na educação infantil, vemos relatórios que registram aquilo descritivamente, e a partir daquilo que eu evidenciei, obviamente que tem o processo de intervenção, é um educador que, se for em tempo integral, como propõe o professor Chico, tanto melhor essa evidência se retorna, né? É devolvida ao processo para a continuidade aí da formação, das contribuições à formação. E as rubricas de avaliação seriam a construção desse instrumento possível com critérios de crescente de desenvolvimento. A avaliação é um enquadramento.
qual é a evidência que você quer buscar dessa fotografia, como aqui, né? Então, que elementos você leva para dizer que esteve nesse lugar? Ou que elementos você quer observar para afirmar que aquilo que se pretendia na descrição de uma habilidade foi evidenciado no processo como você organizou de situação. A avaliação é uma ferramenta, pode promover feedback formativo, ela tem critérios estabelecidos, ela é feita sob medida, depende do que você está avaliando, e ela avalia níveis de desempenho. Uma sugestão só para nós pensarmos aqui, a letra ficou um pouco clara, mas eu posso ler rapidamente. Imaginem vocês que eu queira avaliar um critério de construção de rubricas. E num primeiro nível, como o professor Chico também sugeriu, níveis, né? Então, num primeiro nível é aquilo que não se observa. Há até quem diga que se não se observa, nem precisa avaliar aquele indicador. Mas se há uma expectativa de aprendizagem, essa pode ser uma resposta possível. A segunda é se realiza com a ajuda de outro, do professor, se precisa de um instrumento, por exemplo, para a pega do lápis, se há um adaptador para que ele realize aquela atividade com algum apoio. Um terceiro nível é se realiza com autonomia. Ele consegue resolver isso, ou fazer aquilo, ou interpretar aquilo outro, ou saltar, pular na educação física com autonomia no processo. O nível maior seria realiza com autonomia e apoia o outro, porque aqui a gente faz a conexão do desenvolvimento moral também, reconhecendo que a autonomia não termina na autossuficiência, mas termina nessa transcendência de alcançar o seu próximo e o apoiar. Então, com essas categorias, poderíamos construir rubricas com algum critério que as unifique, né? E, nesse sentido, a proposta é certamente que depois, oportunamente, venham a conhecer ferramentas que fazem esse controle de aproximação e de gestão de dados. Bem, eu não sei se eu acabei, sabe, professores, né, chovendo no molhado, porque foi uma noite fantástica de aprendizagens, mas eu queria a consideração de vocês em mais uma pergunta. Posso fazê-las? Claro. Então, veja só. Eu vi que passou por aqui a pergunta da professora Fernanda Rídio, e ela pergunta assim, como analisar essas evidências observáveis nas manifestações dos alunos de uma maneira científica, passível de uma interpretação mais objetiva, que ajude o professor a verificar a aprendizagem? Creio que haja essa expectativa de qual é o critério que eu uso para construir uma rubrica com essa objetividade, essa cientificidade. Bom, posso falar? Por favor. Eu acho que o trabalho científico é o ponto de partida para você construir uma rubrica. Certo? Eu acho que os vários aspectos de como é que se desenvolve a habilidade do menino de pegar um lápis, de fazer isso, fazer aquilo, certo? Esses aspectos, muitos desses aspectos já foram analisados e esse percurso já está, de alguma maneira, cientificamente estabelecido. Tá certo? Do mesmo jeito que também é pela ciência que você sabe como é que o menino se alfabetiza. Como é que ele constrói essa capacidade de ler e escrever? Tá certo? Então, eu acho que nos trabalhos científicos que a gente deve buscar essas informações, em primeiro lugar. Mas nem tudo que acontece dentro da escola, você encontra um artigo sobre aquilo. Então, você tem que usar o seu próprio conhecimento. Quer dizer, aquela habilidade que você desenvolveu conhecendo todos esses aspectos, lendo os trabalhos científicos, e eu acho que o professor bem formado tem que conhecer essas publicações, pelo menos as publicações da sua área. Um professor de educação infantil tem que saber o que acontece de pesquisa na educação infantil, o de biologia tem que conhecer, o de matemática, tá certo? Na sua área ele tem que conhecer essas pesquisas. Esse é o ponto de partida. Bom, não tendo esse ponto de partida, ele pode, ele mesmo, desenvolver um trabalho ao longo do tempo, porque o professor aprende ao longo do tempo, com a experiência, ele entra numa sala, faz uma pergunta, ele já sabe o que a meninada vai responder. Ele já sabe quais são as armadilhas, tá certo? Sobre cada assunto, ele fala, vou perguntar, e vai todo mundo cair no buraco. Ele usa isso como uma maneira, inclusive, de animar a turma, abrir a discussão, etc. Então, o próprio professor
tá certo? Com a sua experiência, ele consegue descobrir essas pistas. É só ele passar a ser um professor pesquisador, começar a fazer isso, a desenvolver essa capacidade pelas observações que ele mesmo faz, pelo trabalho que ele realiza, ele mesmo desenvolver essa capacidade de construir esses elementos que devem estar presentes na rubrica. E para o professor... Eu só chamaria atenção, dialogando com um pouco o que o professor João está colocando, é que tem um aspecto empírico. Eu gosto de comparar, quando a gente hoje usa a internet, os tais cookies, eles gravam quem é você, e imediatamente começam a te bombardear com aquilo que acham que lhe apraz. Algo como isso é muito importante ser usado na educação, ainda não está usado completamente. Ou seja, quando o estudante me dá uma resposta e o conjunto dos estudantes me deram as respostas, há conhecimento ali. Entende? Hoje, a gente, com a inteligência artificial, eu estou aprendendo com a empiria. Então, a construção de uma rubrica passa por isso, por não jogar fora a informação que o estudante está nos dando, mesmo quando ele erra. Eu não trabalho muito com a ideia do erro, eu trabalho muito com a ideia de respostas que são progressivamente mais adequadas. É só para insistir que, além da teoria, existe a empiria. É a empiria com a inteligência artificial. Isso, no caso de leitura e de respostas, tem uma possibilidade incrível. Sim. Professor Chico, sua qualificação em análise de dados e estatísticas, há uma capacidade que os dados nos dão de interpretá-los. A partir da construção de uma evidência, é possível criar análises de volumes de dados em que eu vá diferenciar se aquele professor que não está habilitado à verificação daquilo que se pressupõe pela rubrica, ou se é mesmo a criança que não está. Então, eu quero saber, assim, o uso de uma ferramenta com um nível de detalhamento, de expectativa de desenvolvimento e aprendizagem, ele irá nos trazer confiabilidade acerca dessa avaliação do desenvolvimento do estudante ou da preparação do professor? Me diga se eu estou... Eu acho que nós não temos dados para responder a sua pergunta, no sentido de que, para eu falar alguma coisa sobre o professor, eu teria que ter um volume enorme de resposta dos alunos daqueles professores. O João falou várias vezes isso. O que o aluno me responde não é fruto só da instrução, ele é fruto de uma série de outras coisas. Então, a gente querer dizer que é por causa desse detalhe, dessa formação, ou desse dinheiro a mais que o professor ganha, e colocar dado em cima disso, eu acho que isso é uma direção muito ruim para a educação. Uma outra coisa que a gente tem que ter claro é que o que nós estamos chamando de dados hoje são sínteses numéricas muito pouco informativas para a sala de aula. Foi isso que o João falou. Quer dizer, o João foi secretário de Educação, então ele precisava saber como que as diferentes escolas em Minas Gerais estavam funcionando. Então, essa informação, mesmo tosca, era muito importante. Quer dizer, quando a nossa secretaria daqui, na época que o João estava, começou a enfrentar a alfabetização, quer dizer, nós tivemos muita informação com instrumentos que, se eu fosse botar a lupa, eu diria que eram limitados. São coisas diferentes. Entende? A gestão, eu tenho dito muito isso, eu gostaria de uma avaliação que tivesse a dimensão gerencial, sim, vai existir, mas eu estou mais interessado numa avaliação que tivesse a gestão, que tivesse a informação pedagógica. É bobagem eu achar que uma mesma avaliação vai me produzir as duas coisas. Quer dizer, é o que eu falei, quando eu vi teste de múltipla escolha, eu falei, vou fazer um esforço para transformar esses testes numa informação. Mas isso é intrinsecamente limitado. E uma coisa, Lília, nós estamos usando a palavra evidência de formas diferentes. Eu estou usando evidência como as questões que, se respondidas, me permitem afirmar que a criança dominou. Você está usando a evidência mais como a concretização dessas respostas. Eu acho que faz diferença. A gente tem que dizer o que é que eu vou aceitar.
Quer dizer, quando eu vou aceitar que você está com seu colesterol bom? Nesse caso é muito fácil, você vai e faz um exame. Entende? Agora, como que eu vou aceitar que você está lendo do jeito que um cidadão precisa ler? É muito mais complicado. Né? Então, mas a ideia da evidência, para mim, é a ideia não do número, mas é a ideia da sua postura, do intrínseco a você, que você agora é capaz de mostrar. Ok. Muita coisa para pouco tempo, né? E muita riqueza, e é complexo, né? Mas se não é assim, se não é nos aproximando daquilo que nos levará a uma educação cada vez mais qualificada ao Brasil, não vamos avançar, né? Eu, mais uma vez, quero agradecer aqui aos participantes, estão elogiando, dando os parabéns, dizendo ter sido esclarecedora, excelente essa formação, e reafirmando que há os links aí para as certificações e para receber o material das apresentações. Professor Chico, é sempre um aprendizado intensivo aqui conversar contigo, professor Filóquio igualmente, que tenhamos todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Ô, João, depois você podia passar algumas referências, né? Porque a sua fala tem várias coisas que não circulam assim facilmente, né? Eu fiz um documento que subjaz a essa apresentação, que é um documento mais longo, tá certo? Mas o tempo é curto para a gente falar sobre todas as ideias. Mas você já publicou? Não publico, não. Isso é hora de publicar. Eu não preciso mais de publicar nada, tá certo? Escreva, mando para as pessoas que me pedem, tá certo? Quem me pediu, eu mando. Mas não... Tá bom. Eu estou mandando no e-mail, porque eu dou a referência lá do meu colega Pedro Ravela, do Uruguai, né, que ele tem um texto. Mas eu vou te mandar no e-mail, então, te pedindo a referência. Ô, João, ótimo. Um abraço. Tá certo. Professor João, vamos então organizar esses materiais tão ricos e publicá-los por aqui também, que aí a gente torna com acesso de todos. Se o senhor autorizar, já fique o convite aqui. Pode ser? Então, vamos compartilhar com todos. Muito obrigada, e mais uma vez foi uma honra conversar com vocês e aprendermos juntos.